sigamos o conselho da mulher de Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre. Para que nós venhamos a abandonar a fé cristã, para que nós venhamos a apostatar da fé cristã. Essa é a tentação de Satanás. Irmão, o objetivo de Satanás não gera morte e destruição porque eu só quero incomodar a vida do Rodrigo, eu só quero destruir o casamento dele, eu só quero destruir a família dele, eu só quero deixar ele arruinado na miséria e na pobreza. Vocês acham que é com isso que Satanás se preocupa? Não, Satanás não está preocupado com isso. Nosso carro é medíocre demais para Satanás, a nossa família é pouca coisa para Satanás. O nosso emprego não é nada para Satanás. Satanás não está preocupado com isso. Ele apenas faz isso porque ele quer que nós venhamos apostatar da fé. A batalha é pela nossa fé. A batalha é pela eternidade. Não é pelo que nós viemos aqui agora, pura e simplesmente. Não é porque eu tenho uma condição de vida melhor. A batalha espiritual não é justamente para me dar bens materiais e para mim vencer as dificuldades e ter saúde plena. Isso não é guerra espiritual. Isso é o que Satanás usa para nos derrubar da fé cristã. O que Satanás quer é acabar com a nossa fé. É isso que ele quer. Por isso que essas campanhas que fazem aí em outros lugares, porque nós vamos repreender o demônio do adultério, o demônio da pobreza, o demônio da miséria, o demônio da separação, o demônio disso, o demônio daquilo. Em primeiro lugar, a Bíblia não diz que existe demônio de pecados morais. Primeira coisa, já descartamos a questão por aí. Mas há uma questão de fundo mais importante, que é o seguinte: Satanás não é esse o foco da batalha espiritual. Satanás não quer isso. O que Satanás quer é destruir a fé das pessoas. É esse o foco da batalha espiritual. E é contra isso que nós temos que estar preparados, e é a isso que nós temos que resistir. As tentações para apostatarmos, as tentações para pecarmos, para escandalizarmos os nossos irmãos. É disso que se trata aqui. Vejam bem, quando nós pensamos, voltando aqui àquela ilustração da guerra, quando nós pensamos na Segunda Guerra Mundial, pensamos então que, o nazismo foi destruído. Hitler, todos os nazistas foram julgados, enfim, acabou o nazismo na Alemanha. Algumas décadas depois o comunismo também foi para o espaço, não existe mais comunismo na Europa, pelo menos, não existe mais. E, portanto, o bem triunfou. Sob certo sentido, sim. Mas vejam que Satanás, até certo ponto, obteve aquilo que ele desejava. Por quê? Porque esse ambiente de guerra, de destruição, de sofrimento, de maldade extrema, o que ele gerou nos corações das nações europeias? Gerou uma frieza espiritual. Os filósofos e os teólogos, após a guerra, no continente europeu, que não é o mesmo contexto que o nosso, no continente europeu eles ficavam falando assim: que sentido faz falar de Deus depois de Auschwitz? Onde estava Deus quando aconteceu tudo aquilo lá? Quer dizer, por meio de todo aquele sofrimento, aquela mortandade, aqueles 50 milhões de mortos, Satanás conseguiu gerar aquilo que ele queria: a incredulidade, a apatia espiritual, a frieza, igrejas vazias. Ou seja, o resultado da Segunda Guerra foi bastante produtivo, e não só pelos 50 milhões de mortos, mas pelos milhões que deixam de conhecer a Cristo e que deixam de ter uma igreja sadia para frequentar até os dias de hoje, fruto de toda a incredulidade que começou. É verdade que já vinha de antes, mas isso catalisou aquele clima de incredulidade que havia no continente europeu. Portanto, apesar de o mal extremo ter sido derrotado naquele momento, Satanás alcançou, em grande parte, ele alcançou o seu propósito de desviar as pessoas da fé, de gerar apatia espiritual. Portanto, é contra isso que nós devemos, meus irmãos, nos precaver. Satanás não quer o nosso caos, Satanás não quer o nosso emprego, e Satanás não quer simplesmente nos ver chorando, nos ver tristes. Evidentemente que ele vai fazer isso, e vai tentar fazer isso, ele se alegra com isso, mas ele quer mais do que isso, ele quer a nossa alma. O conflito aqui é pela eternidade, não é um conflito por causa dos nossos bens materiais. Não sejamos mesquinhos. A nossa vida, a nossa profissão, tudo isso são coisas importantes, mas isso é mesquinharia perto da realidade espiritual e eterna. E é contra isso, portanto, que nós temos que lutar, é contra isso, portanto, que nós temos que nos articular como filhos de Deus. E é por isso, então, que Paulo, a partir do versículo 14, vai começar a descrever
as peças dessa armadura de Deus que Ele pede para que nós, como igreja, venhamos a nos revestir. Ainda que uma pequena observação aqui. Na verdade, todo cristão que de fato foi regenerado, que aceitou a Cristo, foi transformado por Cristo, querendo ele ou não, ele já foi revestido com essa armadura. Até pelos tempos verbais aqui, não dá para explicar muito isso, mas pelos tempos verbais que estão aqui, os verbos, a partir do versículo 14, no grego original, dá a ideia de uma ação no passado que tem efeitos no presente, mas uma ação que já terminou no passado que tem efeitos no presente. Portanto, é como se Paulo estivesse dizendo assim: tendo-vos revestido da armadura de Deus, resistam a Satanás em oração. Isso resume, de certa maneira, do versículo 14 até o 20. Tendo-vos revestido da armadura de Deus, da verdade, da justiça, da fé, da salvação, do evangelho da paz, estando já revestidos disso, resistam a Satanás em oração. Porque a oração é o contexto no qual nós lutamos contra Satanás. A oração não é uma arma, ela é o contexto no qual nós lutamos. E na verdade, sem oração também não há como lutar. Mas então, vamos ver o que Paulo nos fala sobre a armadura. Só uma pequena observação aqui. Pode parecer que eu estou falando um pouco abstratamente sobre tentações, artimanhas, ciladas de Satanás, mas, poxa, Rodrigo, o que tu quer dizer com isso? Do que se trata? De várias coisas, mas principalmente Satanás, ele tenta dividir a igreja. Efésios nos fala da unidade do corpo de Cristo. Satanás tenta dividir essa unidade, ele tenta causar divisões entre os irmãos. Satanás também nos tenta para que nós venhamos a pecar. Satanás também nos amedronta para que nós não tenhamos coragem de evangelizar, de falar de Cristo, ou tenhamos medo dele mesmo. Satanás também nos engana, ele seduz, ele mostra o pecado como algo atrativo, ele promete coisas falsas. Se tu fizer isso, se tu ceder aquele teu desejo ilícito, sexual, se tu receber aquele dinheiro ilícito ali, tu vai ser feliz. É uma proposta enganosa de Satanás, ele faz isso. Satanás também persegue. Pensemos nas perseguições à igreja, ao povo de Deus. Perseguição, às vezes, não só pelo Estado, mas também por vizinhos, por pessoas em geral. Os cristãos sofrem muitas vezes porque Satanás levanta uma perseguição contra a igreja. Então, todas essas são formas pelas quais Satanás está em guerra com a igreja de Cristo. Tentação, perseguição, intimidação, engano, sedução. São ciladas. A partir de Satanás arma ciladas para que isso aconteça. Os puritanos, eles são especialistas, em discorrer sobre as ciladas de Satanás. Nós não temos tempo aqui para analisar, é muito interessante, se algum dia vocês puderem, se nós pudermos retomar esse assunto, falar um pouco das várias formas pelas quais Satanás arma ciladas para conosco. Mas é muito interessante. Mas, independente disso, os puritanos vão dizer que o importante é que nós venhamos a conhecer a Deus, ou Deus em Cristo, o nosso coração, ou nós mesmos, as Escrituras e Satanás, e as artimanhas de Satanás. O cristão então deve conhecer a Cristo, deve conhecer as Escrituras, deve conhecer o seu coração, lembrando aqui de uma pregação que nós fizemos sobre o nosso coração, e deve conhecer também Satanás e suas artimanhas, porque assim ele está preparado para o confronto, porque nossa vida é uma vida de guerra, uma vida em que não haverá paz com Satanás até o momento em que nós adentrarmos na glória, até o momento da nossa ressurreição final. Mas voltando aqui então à armadura: permaneceis firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Outras versões vão falar um pouco diferente, mas eu gosto dessa versão da Almeida do século XXI, porque ela é bem clara. Traga em volta da cintura, é como um cinturão aqui, a verdade. Nós não devemos ficar procurando aqui analogias muito exatas e muito literais entre a arma de um soldado romano, que possivelmente é o que Paulo tem em mente aqui, e a literalidade da arma espiritual. A gente tem que ter em conta assim mais ou menos o geral, os conceitos gerais aqui. E a primeira coisa que Paulo fala aqui é da verdade. E o que vem a ser a verdade?
Podemos entender que a verdade é aquilo que a palavra de Deus diz, a verdade do Evangelho, a verdade doutrinária, aquilo que é correto, a ortodoxia até certo ponto, o que a Bíblia diz sobre Deus. Então, sem a verdade nós não vamos a lugar nenhum. Sem a verdade, Satanás introduz a heresia no meio do seu povo e leva as pessoas a apostatarem na fé. E essa verdade, que é conhecer aquilo que a palavra de Deus nos fala sobre Deus, ela vem acompanhada também da verdade no nosso caráter, porque ela produz uma transformação. Então nós podemos dizer que a verdade ela envolve tanto a nossa atitude de veracidade, de sermos autênticos e verdadeiros, mas principalmente ela envolve, antes de tudo, antes disso, ela envolve conhecer a verdade. Porque como a própria palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Devemos estar, portanto, cingidos da verdade, e vestindo também a couraça da justiça. Couraça, pensando aqui no soldado romano, o soldado romano usa aqui uma couraça para se proteger. Justiça aqui, provavelmente Paulo está falando também da justiça, olhando para os escritos de Paulo, não a nossa justiça própria, não aquilo que nós fazemos para agradar a Deus, não a minha conduta ilibada. Eu sou uma pessoa justa assim, Satanás não tem nada para me acusar porque eu tenho a minha justiça aqui. Não é isso. É a justiça de Deus que nos é imputada pela fé. Deus é justo e aquele que crê em Cristo é justificado por Ele. E portanto o cristão sabe que se ele é justificado, ele não deve temer os ataques de Satanás, porque Satanás vai chegar e vai dizer para ti: tu é um pecador, tu não merece, tu é indigno. Mas o cristão vai dizer: eu fui justificado por Deus, é Deus quem me justifica, logo eu sou salvo. Aleluia. Nada pode nos separar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Essa é a justiça. Não se trata da minha capacidade de orar, da minha capacidade de ser mais santo, mas daquilo que Jesus fez por nós e da convicção de que eu fui justificado. Veja, uma pessoa que é justificada, mas se esquece disso, quando Satanás vem e tenta, ela pensa: eu não sou um filho de Deus, eu sou um pecador, e ela fica aflita, fica desesperada com isso. Mas Paulo vai dizer: a couraça da justiça vai nos proteger, ela vai nos dar essa firme convicção de que Deus é justo. E tem uma coisa, falamos disso, que é Deus que nos justifica, mas a couraça da justiça, somos justificados por Deus, isso vai se refletir na nossa vida. Por isso nós também teremos uma vida justa. Mas não é a minha justiça, é a justiça de Deus. Amém. E ela vai se refletir na nossa vida e, portanto, Satanás não terá do que nos acusar. É muito interessante pensarmos aqui que Paulo ele está retomando o ensino do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento Deus é um guerreiro. Paulo tem em mente aqui não apenas um soldado romano, mas também o próprio Deus, Yahvé, o guerreiro que luta em prol do seu povo. Isaías, no capítulo 59, alguns versículos nos dizem assim: o Senhor viu isso e se indignou com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém e admirou-se que ninguém intercedesse. Por isso seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Ele se vestiu de justiça, vejam a couraça da justiça, o manto da justiça, como que de uma couraça ou de um manto, algumas traduções vão colocar manto, e pôs na cabeça o capacete da salvação, e pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto, e ele retribuirá conforme as suas obras, aos seus adversários ira, e aos seus inimigos recompensa devida, e ele dará sua recompensa às vidas. Isaías retrata, portanto, Deus como um guerreiro, e esse guerreiro que está vestido de justiça. Deus é justo. Agora, no Novo Testamento, Deus continua sendo guerreiro. Ele já derrotou Satanás. Agora Ele nos arregimentou para que nós lutássemos junto com Ele. E quando nós estamos em Cristo e somos regenerados, Deus nos atribui a justiça dEle e do Seu Filho a nós. Aquela couraça que Deus vestia nos é atribuída agora pela fé em Jesus Cristo. Por isso nós podemos resistir aos ataques de Satanás. E Paulo continua: calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz. O calçado na batalha romana, às vezes os romanos eles lutavam de pé descalço.
Só que aí o que o inimigo fazia? Ele pegava e lançava umas coisas pontiagudas para machucar. Então, por precaução, eles acabavam muitas vezes tendo que usar as sandálias para proteção e para que mantenha a firmeza. Imagina, está lutando aqui, pisa no caco de vidro que perde a firmeza. Pisa num prego, enfim. Então a sandália, ela dá a firmeza para o soldado. Ela protege também. E Paulo fala que essa sandália, ela é o evangelho da paz. Parece que aqui não está falando necessariamente do evangelismo, mas ele está falando da paz como um fruto do evangelho. Aqueles que creem em Deus estão justificados e portanto, eles têm paz com Deus. Nós temos paz com Deus, e não só paz com Deus, paz entre os irmãos. Porque, lembrando que na própria carta aos Efésios, Paulo vai dizer que em Cristo agora há paz entre gentios e judeus, e Deus fez de ambos um só povo. Portanto, nós somos um povo de Deus e temos paz com esse mesmo Deus. E podemos então ter um relacionamento de paz com Deus e um relacionamento de paz com os irmãos. O Evangelho é que permite isso. Não são nossas boas intenções, não é a minha boa vontade nem o meu caráter. Algumas pessoas são mais belicosas, outras pessoas são mais calmas, mas não é esse o fundamento da paz. O fundamento da paz é o Evangelho e a transformação que o Evangelho provoca. Portanto, Paulo vai dizer que o Evangelho da paz vai trazer a paz. E ele vai continuar no 16 dizendo, usando principalmente, parece que essa é a principal arma, né? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. O escudo não é aquele escudinho, a gente geralmente imagina um escudinho redondo, né? Mas provavelmente o que Paulo tem em mente aqui é o escudo que alguns soldados do exército romano usavam, que é um escudo grandão, retangular. Escudo esse, por sua vez, que tinha pele de animal na frente, que era embebida em água. Para quê? Para que o soldado romano, com aquele escudo, fizesse uma barreira e as setas inflamadas de um fogo, em outras palavras, caíssem, batessem ali, cravassem ali, por causa da água e da pele de animal, elas se apagavam e não causavam incêndio. Agora vejam que interessante isso, porque o propósito do escudo ali não é pura e simplesmente proteger o soldado em si, mas é proteger o próprio arraial dos soldados, ou o corpo de soldados como um todo, para evitar que as flechas caiam num lugar, num acampamento, num lugar importante, e causem um incêndio e prejudiquem a todos, gerando confusão. Portanto, Satanás ele lança flechas incendiárias, mas não é somente para atingir a mim, mas é para atingir a igreja. O objetivo de Satanás, quando ele atinge com um dardo inflamado, é causar um incêndio. Ou seja, a coisa não é uma coisa exclusivamente pessoal, e por isso é importante que nós tenhamos isso em mente. Batalha espiritual não é eu e Satanás, é a igreja contra Satanás. Somos nós como povos unidos, orando juntos e com o escudo da fé para proteger dos dardos inflamados, porque Satanás ele usa isso para tentar causar divisão. Ele vem com seus dardos inflamados tentando causar um incêndio na igreja, tentando causar um incêndio no povo de Deus, para ver se com isso ele gera confusão, divisão e mais estragos. Mas a fé, portanto, ela nos protege disso. A fé é algo que envolve tanto a crença na doutrina, mas é mais do que nada uma confiança firme e inabalável em Deus. E é por causa da fé que nós estamos aqui, é por causa da fé que nós nos relacionamos, e a fé deve ser o fundamento dos nossos relacionamentos e da nossa vida aqui, e não o fato do culto ser agradável, bonito, ou as pessoas que falam, cantam ou pregam são simpáticas ou bonitas, mas é porque estamos unidos em volta de uma mesma fé. E essa fé é um escudo que nos protege desses dardos inflamados de Satanás. E Paulo vai então falar, por fim, de mais duas armas. No 17 ele vai falar do capacete da salvação, provavelmente aqui falando da segurança da salvação. A salvação que nos é dada por Deus, nos protege a nossa mente. E portanto, eu tendo a segurança da salvação, eu resisto àqueles ataques de Satanás que estão dizendo, tu não vale nada, tu é um inútil. Satanás é acusador, a especialidade dele é acusar, é fazer um papel de acusação. Mas com o capacete da salvação, nós temos a certeza que apesar dessas acusações, nós temos um sacerdote que intercede por nós, e nós somos salvos por Jesus Cristo e não pelo nosso esforço e pela nossa dignidade.
E a arma de ataque, que é a espada de espírito, mas não a espada grandona que os romanos usavam para uma guerra ofensiva, mas uma espada menor, quase como que uma adaga na luta corporal, na luta do corpo a corpo. E essa espada, vejam, a espada não é as minhas declarações, não é as minhas amarrações, ou minhas determinações a Satanás e o demônio. Isso não é espada, isso não é absolutamente nada. E por favor, não me venham com aquelas bobagens de distinção de rema e logos, isso não tem nenhum fundamento bíblico exegético. Paulo aqui, apesar de usar a palavra rema, ele não está querendo dizer que é alguma palavra diferente daquilo que a Bíblia diz, mas é sim a Bíblia, é aquilo que está revelado aqui. É com a Bíblia, é com a palavra de Deus que nós vamos combater Satanás e vamos espantar Satanás e vamos afastar o inimigo das nossas almas. O exemplo máximo disso é nada mais nada menos que o próprio Jesus. Como é que Satanás se afastou dele no deserto? Satanás veio tentar ele com a palavra de Deus, Jesus respondeu com a palavra de Deus. Jesus estava imerso na palavra de Deus, ele tinha um conhecimento, ele tinha uma capacidade, ele meditava naquilo, aquilo era uma realidade na vida dele, e ele rebateu Satanás com a palavra. A palavra de Deus é a espada. Não é nem a oração, porque a oração não é uma arma aqui. É a palavra de Deus que é a espada, a arma de ataque, a arma que rechaça Satanás. Portanto, se você quer vencer e se você quer rechaçar essas tentações malignas, você tem que conhecer a palavra de Deus. Não adianta. Não há escapatória. Antigamente as pessoas não sabiam ler, mas elas memorizavam a palavra de Deus. Isso ficava até mais vivo do que nós aqui que lemos de vez em quando e aí depois logo esquecemos. O fato é que por meio da palavra nós podemos afastar o inimigo, fazer com que o diabo resista. Nós resistimos a ele e ele foge de nós. É isso que a palavra de Deus diz em outra carta. Portanto, essa arma vai nos permitir a derrota de Satanás. E nos versos 18 a 20, Paulo então vai dizer o contexto no qual essa batalha se desenvolve. Com toda a oração e súplica. E veja quantas vezes ele vai falar em oração aqui. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, e para isso mesmo, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E veja que ele usa sinônimos para a palavra oração aqui. E no 19 ele vai dizer, e também por mim, para que quando a palavra me seja dada, eu possa abrir a boca e possa com ousadia tornar conhecido o Evangelho. A oração, então, é o contexto no qual se desenvolve a batalha. Sem a oração, na verdade, não há batalha. A oração não é nenhuma arma, porque talvez nós estaríamos rebaixando a oração, colocando ela como uma arma. Mas é como se a oração, poderíamos dizer até certo ponto que a oração é aquilo que nos atualiza essas armaduras. Por meio da oração, eu vou entrando em contato com Deus e vou me lembrando que eu tenho uma salvação, que eu fui justificado, que eu agora, isso vai fortalecendo a minha fé. E por outro lado, eu também estou capacitado pelo Evangelho, tenho paz, e me relembro que tenho paz com Deus e com os meus irmãos. A oração é indispensável e fundamental nessa batalha. E Paulo pede que se ore em todo o tempo no Espírito, ou seja, não é oração lista de supermercado. Deus, eu preciso isso, aquilo, em nome de Jesus, amém. Não é esse tipo de oração que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de uma oração na qual nós desenvolvemos um relacionamento com Deus. E não só isso, uma oração na qual nós intercedemos pelo povo de Deus, pela igreja. E é uma oração que é feita no Espírito, porque ela é feita segundo a vontade de Deus revelada na palavra. Por isso eu não vou ficar pedindo coisas que Deus não quer. Que nós sabemos que é errado, que nós sabemos que é pecado. É uma oração segundo a vontade de Deus. Deus, faça a tua vontade na minha vida. Deus, fortalece a minha fé. Deus, me mantenha firme. É a oração que Paulo pede aqui. Paulo não pede. Lembremos, Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. E Paulo pede para que orem para ele no versículo 19, não para que me soltem, para que eu possa ficar livre, para que eu não sofra mais, porque eu não aguento mais sofrer, pare de sofrer. Não, Paulo não ora por isso. Paulo ele pede para que tenha ousadia para pregar o Evangelho. Ousadia para pregar o Evangelho. Vejam que essa é a oração segundo a vontade de Deus. Oramos pelas coisas que Deus quer. Nós oramos para que venhamos a vencer a batalha, que a nossa fé vença e triunfe sobre as tentações. É para isso que nós somos chamados. E vejam que Paulo era um apóstolo. Paulo viu o Senhor. E mesmo assim ele pede para que a igreja ore por ele, para que ele saiba falar. Nenhum de nós aqui,
nenhum de nós pastores, obreiros, membros, nenhum de nós aqui consegue naturalmente expor o Evangelho com a precisão e com a dignidade que ele mereceria. Todos nós somos falhos. E todos nós dependemos da oração da igreja para que possamos falar a palavra com fidelidade. Não adianta, por mais, nós estudamos, nós meditamos, nós oramos, nós nos esforçamos, mas se a igreja não intercede por nós junto, a coisa não vai para frente, nós não vamos triunfar. Se nós queremos vencer as batalhas espirituais, o que Satanás levanta contra a igreja do Jardim Botânico, nós precisamos orar juntos. Amém. Nós precisamos orar pela igreja. Eu sozinho não consigo nada. Eu posso falar bonito aqui, vocês podem achar bom, podem achar agradável, mas Satanás se levanta lá e nós não vamos conseguir derrotar. Não vamos conseguir alcançar o bairro nem a cidade. E não vai adiantar planejar, não vai adiantar fazer atividade, não vai adiantar fazer um monte de coisa se nós não estivermos unidos num propósito de oração. A oração é fundamental, orando por todos os santos, ou seja, uns pelos outros, e orando por mim, ou seja, Paulo diz, ore por ele que é o apóstolo, orem pelos líderes dessa igreja, não só por mim, mas por todos os obreiros dessa igreja, por todos os pastores dessa igreja. Precisamos das orações de vocês. A apatia espiritual, não basta o pastor tentar combater a apatia espiritual. Nós, como igreja, juntos precisamos combater isso. E sem a ajuda de vocês, nós vamos estar aqui falando. E Satanás vai estar lá conseguindo retardar o avanço do reino de Deus, prejudicar o avanço do reino de Deus. Talvez logo ele possa tentar causar divisões aqui. Enfim, precisamos, por isso, estarmos unidos. E é por isso que é tão importante a oração comunitária, a oração coletiva. E nós temos uma oração na quarta-feira aqui, um culto de oração. Um culto de oração que pouquíssimas pessoas frequentam. Mas sabe por que esse culto de oração ele é importante? Ele é importante não porque nós trazemos os nossos pedidos aqui e um intercede para o outro. Isso é até importante, nós fazemos isso também. Começamos a fazer isso também. Mas esse momento ele é importante, e esse culto foi transformado numa reunião de oração, porque a igreja precisa estar reunida junta para orar por um tempo. E ela precisa orar pela igreja. Nós precisamos parar de orar apenas pelo nosso umbigo, pelos nossos probleminhas medíocres do dia a dia. Precisamos ter uma visão de reino, olhar um pouco mais além. Por isso que é tão importante estarmos juntos aqui. O foco da oração de quarta-feira é a oração pela igreja, é a oração pelo reino e também pelos santos que frequentam essa igreja, pelos membros e por todos os problemas que eles têm, porque isso também é importante. Mas se nós não oramos juntos, se não há um culto de oração nunca, quando que nós oramos? Nós oramos um pouco aqui de vez em quando, oramos no culto, iniciando, encerrando, oramos depois dos louvores, oramos em outros momentos. Mas o fato é que é necessário um pouco mais. Se os irmãos não podem estar presentes na quarta-feira, eu pelo menos peço para que lembrem-se de orar por essa igreja. Estejam em oração, em espírito de oração por essa igreja. Dediquem um tempo considerável nas orações de vocês por essa igreja, pelo reino de Deus, para que possamos derrotar Satanás, resistir às artimanhas de Satanás e não deixar que nenhuma flecha inflamada cause divisões, cause problemas ou impeça a propagação do Evangelho nessa igreja, nesse bairro e nessa cidade. Amém. Glória a Jesus. Eu ainda queria, meus irmãos, encerrando aqui, falar algumas coisas importantes só, algumas aplicações rápidas aqui que resumem de certa maneira, e eu vou cortar aqui muita coisa porque nosso tempo já se esgotou. Mas, entre as várias coisas que a palavra de Deus nos ensina aqui, uma das lições mais importantes é: saia da sua zona de conforto, assuma a sua posição e entenda que você está em guerra. Você não está num retiro, você não está numa viagem de férias, você não está numa colônia de férias, você não está num parquinho de diversões. As questões que nós lidamos aqui nessa igreja são questões de vida e morte. Portanto, assuma a sua posição nesse confronto. Assuma.
Revista a armadura, ore em todo o tempo por si, pela igreja, resista a Satanás, resista aos ataques de Satanás. Essa é a principal lição, ou uma das principais lições que nós extraímos aqui desse texto. Mas tem mais. Também não menospreze Satanás e seus demônios. Não acho que tudo é uma questão... Nós temos a tendência, eu também tenho essa tendência de achar que tudo se resolve aqui. Não, aquela pessoa isso, aquela aí, uma situação assim. Mas não se esqueçam que há sim um conflito espiritual. O estrago que o neopentecostalismo causou na igreja ele é muito grande, porque como ele faz muitas coisas absurdas e bizarras e tanta enganação, as pessoas param de acreditar que há uma guerra espiritual de verdade. Elas acham que é tudo mentira. Não, há sim uma guerra espiritual de verdade. Portanto, não menosprezem Satanás. Levem a sério. Mas, ao mesmo tempo que você não deve menosprezar Satanás, não superestimem também Satanás. Satanás já foi derrotado. Amém. Em Cristo nós já somos vitoriosos. Não devemos temer Satanás. Não temo, quando era adolescente, vou fazer um pacto com o diabo aqui, em outras palavras, não me entendam mal. Eu fico na minha aqui, não oro por mim, não evangelizo, não faço nada, assim eu não encontro problemas. Algumas pessoas parecem que pensam assim. Eu fico na minha assim, eu não me envolvo muito, porque se eu me envolver, eu vou começar a ter problemas e eu não quero ter problemas. Vejam que Satanás já está usando aí uma estratégia, ele está amedrontando a pessoa. E de fato, meus irmãos, quando a pessoa se converte, muitas vezes ela começa a enfrentar problemas que antes ela não tinha. Por quê? Porque Satanás levanta essas coisas para provar nossa fé e para tentar nos destruir, porque o que está em jogo, mais uma vez, não é o meu carro, minha casa ou minha família, mas é o meu destino eterno. Mas apesar disso tudo, nós não devemos superestimar Satanás, ele já está derrotado. E portanto, nós podemos resistir a Satanás. Nós não devemos temer a Satanás, nós temos uma armadura e nós servimos alguém que é maior e mais poderoso do que Satanás. Aleluia. Já falei aqui sobre a resistência, resistir ao diabo, não vou falar um pouco disso, mas também já falei sobre oração, não vou repetir sobre isso, mas nunca é demais. Ore, não esqueça de orar, e não esqueça de orar pela igreja. E, por fim, lembre-se... Não, isso aqui eu já falei. Mas, por fim, use a armadura de Deus e confie que você terá a vitória final. O escudo da fé, lembre-se disso. A confiança em Deus. Você serve um Deus que é maior que Satanás. Então usem, não deixem de usar. Vocês têm essa armadura. Vocês têm. Então usem isso. Usem isso. E tenham consciência de que Deus vai dar a vitória e vocês vão permanecer firmes e vão poder resistir aos ataques de Satanás. Examinem-se a vocês mesmos. Vejam as brechas que vocês têm. Não é que vocês têm uma vida de pecado? Algum pecado que vocês não conseguem vencer? Um temperamento que leva vocês a pecar? Alguma situação difícil na vida de vocês? Algum relacionamento mal resolvido? Enfim, que coisas vocês têm que Satanás pode tentar usar para desestabilizar vocês? Examinem isso e vençam as tentações que Satanás coloca contra vocês. Vocês são vitoriosos, mas não negligenciem a armadura de Deus. Do contrário, Satanás é que vai triunfar temporariamente sobre vocês. Revistam-se, resistam e mantenham posição. Amém? Amém. Romanos 8, 31 em diante, nos diz assim: que diremos de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Satanás tenta fazer isso, né? Mas é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matador.
Mas em todas essas coisas, tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo, espada, em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades celestiais, os demônios, Satanás, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Glorificado é teu nome. Nos colocamos em pé. Aleluia. Meus irmãos, esse assunto ele é muito sério. Precisamos da força de Deus, precisamos nos fortalecer. Amém. E eu quero orar com a igreja aqui. Quero orar, não é hábito meu, não costumo ter o hábito de ficar fazendo convite. Mas eu acho que, em virtude do fato de que nós estamos encerrando essa série de Efésios, em virtude desse tema que nós estamos falando hoje, eu queria possibilitar, se alguém quiser receber uma oração, se alguém quiser, especialmente, se fortalecer nessa luta contra o Satanás, contra o inimigo da nossa alma, pode passar aqui na frente e nós vamos orar, vamos interceder, vamos orar junto como igreja. Na verdade, acharia relevante até, mas poderia ficar assim, mas que toda a igreja deveria buscar a Deus para que isso acontecesse. Então, se algum irmão quiser passar à frente, pode passar que nós vamos estar orando. Se não quiserem passar também não há problema. Eu sei que normalmente nós não temos esse hábito, podem também ficar no seu lugar. Mas eu quero realmente orar pela igreja e quero que os irmãos intercedam uns pelos outros aqui também, para que nós possamos ser fortalecidos por Deus, que Ele nos fortaleça, que nós possamos vencer, possamos derrotar Satanás em todas as batalhas que se levantam contra nós. Amém? Vamos orar então. Pai amado, nós queremos te agradecer e te louvar, Senhor, por tudo que foi ministrado ao longo desses domingos, sobre as grandes coisas que tu conquistaste para nós e as maravilhas que tu fizeste por nós em nossas vidas. Sabemos, Senhor, que estamos assentados contigo nas regiões celestiais. Sabemos, Senhor, que agora nós somos filhos teus, que nós somos nova criação, que nós podemos viver agora livres de Satanás e livres do pecado, Senhor. Mas também, Senhor, nós enfrentamos, a Tua palavra diz que nós vamos enfrentar a oposição de Satanás. Nós vamos enfrentar, nós vamos ter uma vida aqui com batalhas, com conflitos, no qual Satanás tentará destruir a nós e a Tua igreja também, Senhor. Ele tenta causar destruição, ele tenta levar as pessoas a apostatar da fé, ele tenta levar a igreja a se escandalizar e se chocar com tudo e com todos. Ele tenta, Senhor, de diversas maneiras gerar incredulidade no coração das pessoas. Ele tenta impedir o Evangelho de prosperar, de progredir nesse mundo. E ele ataca muitas vezes nossas famílias, ele ataca nossos casamentos, ele ataca a nossa situação financeira muitas vezes também, ele ataca a nossa saúde também. E ele ataca principalmente também as nossas convicções espirituais e o nosso relacionamento contigo. Todos esses ataques dele, Senhor, visam nos afastar de Ti, visam destruir a nossa fé. Mas nós oramos, Senhor, oramos para que Tu afaste Satanás de nós, para que Tu nos dê a vitória sobre Satanás e que de fato, Senhor, ele seja derrotado também nessas coisas que ele nos aflige, como a nossa saúde, a nossa condição financeira, os nossos relacionamentos, os nossos dramas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Sim, que isso ele também seja derrotado, mas que mesmo quando ele tente, Senhor, que ele persista com esses ataques, ainda assim ele não consiga atingir o seu objetivo, o seu propósito maior, que é nos derrubar e acabar com a nossa fé, que é destruir a Tua igreja. Fortalece-nos, Senhor, e capacita-nos para desempenhar a nossa missão como igreja, Senhor.
Dá-nos, Senhor, capacidade de sermos testemunhas corajosas do Teu Evangelho e do Teu Reino, aonde quer que nós formos, Senhor. Que essa igreja alcance o bairro, que essa igreja alcance a cidade, que essa igreja produza um avivamento nessa cidade, Senhor. Tudo isso é possível, Senhor, porque nós confiamos no Teu poder, no poder que vem do Teu Espírito, Senhor, e na força, Senhor, que Tu nos dá, Senhor, e na Tua proteção por meio da Tua armadura, Senhor. Por isso nós oramos, luta conosco, fortalece-nos, Senhor, e que dê-nos, Senhor, força e capacidade e ânimo para estarmos nessa batalha e a resistirmos a todos os ataques de Satanás, Pai. Assim nós oramos, Te pedimos, clamamos e agradecemos pela vitória. Em nome de Teu Filho Jesus. Amém.